Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos para falar mais sobre um assunto de refrigeração. Hoje é sobre os fundamentos da refrigeração 12 e ele trata dos componentes responsáveis pela partida e proteção dos compressores, tá? Então, para não perdermos tempo, vamos logo ao nosso primeiro e comum componente a todos os compressores de refrigeração que nós vamos tratar em campo nessa nossa linha branca, né, pessoal? Então, pessoal, o protetor térmico é um componente de proteção dos compressores herméticos, tanto os compressores alternativos quanto os compressores rotativos. E quem é o protetor térmico? O protetor térmico, quando você desmonta aquela caixinha preta que protege os componentes elétricos do compressor, é aquele copinho, aquele componente cilíndrico, de forma de cilindro preto, e que tem dois cabos que saem dele. Pessoal, dentro daquela estrutura vocês vão ver os dois contatos onde saem os cabos, né, e onde os cabos são ligados, e esses cabos, eles fazem contato em um único disco, um disco mesmo, como um disco, um CD, um mini CD, um micro CD de metal. Então, esses contatos presos nesse disco de metal, se passar uma corrente por esse disco, porque ou você liga a fase ou você liga o neutro. Digamos que você liga a fase aqui, então, claro que quando você energiza o compressor, vai haver uma passagem de corrente aqui. Mas se essa corrente ela for uma corrente mais alta que a resistência desse disco de metal, esse disco de metal ele vai se aquecer a tal ponto que ele vai se deformar. E com essa deformação, ele desfaz o contato entre os dois terminais e automaticamente deixa de alimentar o compressor, protegendo contra a queima, pessoal, protegendo a bobina dele contra um curto-circuito e queima em função do aquecimento. Então acontece exatamente o que está nessa figura. Aqui está passando a corrente, mas se a corrente aumenta muito, vocês sabem que quando aumenta a corrente, aumenta a temperatura do condutor, e aí, se aumentar demais, esse disco ele se deforma pelo aquecimento e termina, como vocês estão vendo aqui, abrindo o contato, impedindo a passagem da corrente elétrica para a alimentação do compressor. Então, protegendo no caso, pessoal. E só vai voltar a fechar novamente depois que baixar muito a temperatura desse disco e ele voltar à sua posição inicial, tá certo? O segundo componente, pessoal, que eu quero falar para vocês aqui é o relé de partida. O relé de partida é um componente nos compressores herméticos fechados alternativos, que são dos freezers, bebedouros e refrigeradores, responsável por adicionar e retirar a bobina de marcha no momento da partida do compressor. E de que forma ele faz isso? Você precisa de fase e de neutro para alimentar as bobinas do compressor e para que ele entre em funcionamento por conta disso, né? Então, ligando a fase, já passando aqui pelo protetor térmico, já no terminal comum do compressor, então eu estou alimentando com esta fase tanto a bobina auxiliar como a bobina de marcha ao mesmo tempo. Por isso que o nome desse terminal é comum. Quando eu pego, pessoal, o relé de partida, que só encaixa nos dois pinos de baixo, ou seja, no marcha e no auxiliar ao mesmo tempo, ele tem uma mini bobina na parte inferior dele, onde o terminal onde eu encaixo o neutro passa através dessa bobina para então ir para o buraquinho onde eu encaixo no pino marcha, para que o neutro chegue até o pino marcha. Até então, o pino auxiliar ele não está com neutro. Então, pessoal, quando eu ponho esse relé de partida no compressor e quando eu alimento o meu plug elétrico com 220 volts de corrente alternada, automaticamente o neutro passa nessa pequena bobina na parte inferior do relé e vai para o pino de marcha. Então, a bobina de marcha, como vocês estão vendo que já tem neutro e fase, ela já está energizada. Só que ela não tem força suficiente para partir o compressor. Como ela não tem força, ela vai começar a fazer força e com isso vai pedir muita corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica vai aumentar muito aqui nessa bobina, transformando-a em um ímã. Porque quando passa uma corrente elétrica em uma bobina, forma-se ali um campo magnético. E
Como a intensidade dessa corrente é muito alta, essa bobina é transformada em ímã, puxa esse êmbolo de metal para cima e quando ele sobe, a haste sobe, fechando aqui, empurrando o contato para mandar o nêutron também para a bobina auxiliar. Quando a bobina auxiliar é alimentada, então sim, nós temos agora duas bobinas, a bobina de marcha e a bobina auxiliar, dando auxílio para a partida do compressor, ou seja, dando força suficiente para que o rotor gire e alcance uma rotação tal, ou seja, ela embale para a corrente voltar a baixar novamente, quando já estiver embalado, porque aí não vai precisar daquela força inicial, e aí baixando a intensidade da corrente elétrica, baixa também a intensidade de força do campo magnético, ou seja, do ímã, que é a nossa bobina aqui energizada. E aí o êmbolo desce novamente pelo peso e desenergiza a bobina auxiliar, ficando então só a bobina de marcha, pessoal, em funcionamento, tá certo? Então, como é que eu faço o teste desse relé de partida? O primeiro teste é o de continuidade, também usando o multímetro. Eu ponho na continuidade, naquela parte onde vocês escutam o apitozinho, a sirene, e ponho no terminal onde entra o cabo neutro e no final da bobina, que é no buraquinho lá onde eu encaixo o marcha. E aí, se der continuidade, é porque a bobina ela está inteira, ela não está partida. Então, pela parte da continuidade da bobina, ela já está bem. E o outro teste é se o contatozinho, que esse contatozinho aqui ele é solto. Pela lei da gravidade, ele fica aqui para baixo. Quando é energizado essa bobina, ele sobe. Então, se ele é solto, se você balançar o relé, você vai ver que ele faz um barulhozinho de balança. Ele balança, então ele está soltinho. Outro teste que você pode fazer é botar as duas pontas de prova também na função continuidade, nos dois buraquinhos do relé onde eles encaixam no pino, no compressor, e ele não vai dar continuidade. Quando você virar de cabeça para baixo, que seria o contrário dele levantar, ele vai cair. Então ele fecha os dois contatos, aí tem que dar continuidade. Se você fizer esses dois testes e der continuidade na bobina e não der continuidade com ele desvirado nos buraquinhos de encaixe dos pinos, você virar ele e der continuidade, é que o contatozinho está solto, então está bem, e a bobina também não está partida, então também está legal. Então o relé está bem. Outro componente, pessoal, é o capacitor de marcha. Apesar que tem uns compressores também que usam de partida além do de marcha. Então o capacitor de marcha geralmente é usado em compressores de condicionadores de ar, compressores de climatização. Os capacitores de marcha, pessoal, são aqueles metálicos, aqueles prateados, tá? Como é que você faz os testes daqueles capacitores? Eles também auxiliam na partida e no funcionamento dos compressores rotativos. Você precisa de um capacímetro, porque o teste feito é o teste de capacitância. Então, de posse de um capacímetro, você vai selecionar no capacímetro a média de potência do capacitor, que é medida em microfarads, essa é a grandeza, e aí você testa lá com as duas pontas de prova nos terminais do capacitor e vê se o valor que der corresponde ao que ele indica na sua descrição. Se corresponder, ele está bem. Da mesma forma, você vai fazer com o teste de partida ou eletrolítico, que é aquele preto, geralmente plástico. Tá? O preto, geralmente ele é plástico, ele é de plástico. Ele dá só aquele impulso inicial na partida do compressor. Então, vai testar ele da mesma forma. Com o capacímetro é que você faz esse teste para saber se ele está com a capacitância boa e ele pode ser usado. Então, pessoal, é interessante que vocês conheçam estes testes e como funcionam estes equipamentos, né, esses componentes, para que vocês possam fazer os devidos testes e avaliar se os componentes estão bons para identificar algum possível problema que vocês possam até vir a pensar que seja no compressor e na verdade não, seja apenas um componente que está com um problema. Aqui eu estou mostrando para vocês uma forma prática e simples de fazer um teste direto em um compressor, tá?
Só que exige muito cuidado, só pessoas realmente técnicos, realmente que têm conhecimento técnico, é que é interessante fazer esse teste aqui para ver se o compressor ele está funcionando bem sem o relé, no caso, né? Então, isso para compressores os herméticos alternativos, para refrigeradores, bebedouros ou freezer. Você pode conectar uma fase no terminal comum, certo? Isso depois de fazer outros testes no compressor. Teste de se ele não está em curto, né, dando de algum pino para a carcaça, ou se não tem nenhuma bobina partida. E após fazer esse teste, você conecta um cabo, uma fase, por exemplo, no comum, e o neutro você bota no marcha, certo? E pega uma chave de fenda com uma haste comprida e bem isolada, pessoal, isso vocês têm que estar com todos os EPIs, tá? E vocês encostam, vocês fecham os contatos entre o terminal marcha e o auxiliar. Assim que você encostar que o compressor partir, automaticamente você já tira a chave de fenda e aí você mede a corrente elétrica para avaliar se o compressor está funcionando perfeitamente, ok, pessoal? Então isso aqui é só um bizu, tá? Mas ao fazer isso aqui vocês precisam de muito cuidado. Vocês podem fazer isso aqui também usando um cabo, certo? Que sai do terminal de marcha e ligando esse cabo no terminal auxiliar. Só que no meio do caminho você põe um interruptor daquele de campainha, porque o interruptor de campainha ele tem uma mola. Você aperta, ele fecha o contato, depois você solta, ele abre. Então, nesse caso, você liga o fase no comum, o neutro você liga no marcha, e esse cabo que no meio do caminho dele tem o interruptor de campainha, você liga no auxiliar. Quando você alimentar com fase neutro o cabo que vai alimentar o compressor, você alimenta ele e automaticamente aperta lá, conta uns 2 segundos, apertando a campainha, né, o interruptor da campainha, é o tempo suficiente para alimentar a bobina auxiliar e o compressor pegar o giro necessário, pegar o embalo. Então você apertou por 2 segundos, soltou o compressor, ele já vai estar funcionando, você vai ver ele funcionando normalmente. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês e qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Nós daremos isso aí com mais profundidade durante as nossas aulas práticas. Forte abraço, pessoal!